Dizem que as festas de inauguração de uma casa são para a família, para agradecer àqueles que tornaram o sonho possível. Mas quando eu cheguei, sem ser convidada, à mansão que a minha filha comprou com um empréstimo de 950 mil euros em meu nome, ela olhou-me de cima a baixo e perguntou como é que eu tinha chegado ali. Os convidados dela riram-se. Ela não os impediu. Eu sorri, afastei-me e fiz um aceno ao oficial de justiça. A música nem sequer chegou ao primeiro refrão antes de o silêncio se instalar. Ela pensou que eu não apareceria. Não fazia a mínima ideia de que eu trazia consequências comigo. E agora, ela está a caminho da prisão. O telefone tocou às 10h42 da manhã de uma terça-feira. Eu sei a hora exata porque tinha acabado de olhar para o relógio da cozinha, contando os minutos para o início do meu programa favorito, A Praça da Alegria. Aos 62 anos, uma pessoa aprende a apreciar as pequenas rotinas que dão estrutura aos dias, a minha bica matinal, as notícias locais, depois uma hora de jardinagem antes que o sol da Costa de Prata se tornasse demasiado intenso. Senhora Santos, a voz era profissional, fria. Fala Joana Martins, do Departamento de Fraudes do Banco Comercial do Atlântico. Precisamos de falar consigo sobre uma conta em atraso. Endireitei-me na cadeira da cozinha, deixando a chave a meio caminho dos meus lábios. Nos meus 40 anos como contabilista, desenvolvi um instinto para detectar problemas financeiros, e isto soava como um dos grandes. Deve haver algum engano, disse eu, mantendo a voz calma. Não tenho nenhuma conta em atraso convosco. Na verdade, nem sequer tenho conta no Banco Comercial do Atlântico. Senhora, tenho aqui uma hipoteca de 950 mil euros com 3 meses de atraso. A propriedade está localizada na Avenida das Palmeiras 12, na Quinta da Marinha, em Cascais. Poderia confirmar se solicitou este empréstimo? 950 mil euros. O número atingiu-me como um murro no estômago. Era mais dinheiro do que eu alguma vez vira em toda a minha vida. A minha pequena casa nas Caldas da Rainha, tinha-a comprado por uma ninharia em Escudos há 25 anos, e já estava paga. Isso é impossível, disse eu, embora o meu instinto de contabilista já estivesse a trabalhar a todo vapor, à procura de explicações. Nunca solicitei tal empréstimo. Deve ser um erro de identificação. Compreendo a sua confusão, senhora Santos, mas tenho aqui toda a sua informação. Número de contribuinte, data de nascimento, morada anterior. Poderia vir aos nossos escritórios esta tarde para rever os documentos? Depois de desligar, fiquei sentada na minha cozinha por um longo momento, a olhar para as faturas pagas que tinha organizadas na minha secretária. 30 anos de reforma cuidadosamente planeada, a viver da minha pensão e das minhas poupanças modestas. Nunca rica, mas sempre responsável. Como a minha mãe me ensinara. E como eu tentará ensinar a Celeste. Celeste. A minha filha de 34 anos, que eu não vi há 8 meses. A nossa última conversa terminara com ela gritar-me que eu era egoísta por não partilhar a minha riqueza, quando ela precisava de ajuda para a entrada de uma casa. Tinha-lhe explicado pacientemente que não tinha riqueza para partilhar, apenas o suficiente para me manter até ao fim dos meus dias. Não fora uma explicação suficiente para ela, que sempre achou que o dinheiro crescia nas árvores, de preferência, as do meu jardim. À 1 da tarde, estava sentada em frente à secretária de Joana Martins, a rever uma pasta que continha minha suposta vida financeira alternativa. A minha assinatura aparecia em documentos que eu nunca tinha visto, declarando rendimentos que nunca tive. Segundo estes papéis, eu era dona de uma próspera empresa de consultoria contabilística que gerava 200 mil euros anuais. Uma fantasia tão ridícula que quase me fez rir. Reconhece esta assinatura? Perguntou a Joana, apontando para a linha de assinatura no pedido de hipoteca. A Joana era uma mulher na casa dos 30, impecavelmente vestida com um fato de calça cinzento que parecia ter sido feito à medida. As suas unhas, de um vermelho sangue perfeito, tamborilavam impacientemente na secretária de mogno polido. Um perfume caro, talvez de jasmim e sândalo, pairava no ar, um contraste gritante com o cheiro a terra e lavanda da minha casa. Coloquei os meus óculos de leitura e estudei cuidadosamente a caligrafia. Durante 4 décadas, revira documentos, detectar inconsistências, procurara erros.
Esta assinatura era boa, muito boa. Mas não era minha. O traço do S de Santos era ligeiramente diferente, mais floreado, e o final tinha um laço que eu nunca fazia. Não é a minha assinatura, disse eu com certeza. É uma imitação hábil, mas não fui eu que assinei isto. A Joana assentiu, tomando notas com uma caneta de aparo dourada. As suas unhas perfeitas pareciam pequenas adagas a dançar sobre o papel. Tem alguma ideia de quem poderia ter feito isto? Alguém com acesso à sua informação pessoal? A pergunta pairou no ar entre nós, mas eu já conhecia a resposta. Só havia uma pessoa que tinha todos os meus dados pessoais, que vira minha assinatura milhares de vezes em postais de aniversário e cheques de final de curso. Uma pessoa que conhecia os meus números de identificação porque eu mesma lhes dera quando a ajudei a preencher a sua primeira candidatura de emprego. Mas eu não ia dizer o nome dela. Ainda não. Preciso de uma cópia de todos estes documentos, disse eu em vez disso. E quero a morada completa da propriedade. A Joana Martins olhou para mim por cima dos seus óculos de marca, uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Havia um brilho de admiração relutante nos seus olhos. Pela primeira vez, ela não me via apenas como uma velhota confusa, mas como alguém que não ia desistir facilmente. Naquela tarde, conduzia até Cascais. A autoestrada 8 parecia um túnel do tempo, a levar-me da minha vida tranquila e previsível nas Caldas para a realidade fabricada e opulenta da minha filha. A Avenida das Palmeiras, na Quinta da Marinha, era exatamente o que o nome sugeria, uma artéria de riqueza descarada, ladeada por mansões que pareciam competir umas com as outras em grandiosidade e mau gosto. A casa era espetacular, não podia negar. A arquitetura moderna, com enormes paredes de vidro que prometiam uma vista deslumbrante sobre os pinhais e o mar ao longe, jardins desenhados por um profissional, com oliveiras centenárias que certamente custaram mais do que o meu primeiro carro e uma piscina infinita que se fundia com o azul do céu. Um Porsche Taycan branco e um Tesla Model S preto estavam estacionados na entrada circular. Exatamente o tipo de montra que a Celeste sempre sonhara, desde que se casara com o Tiago, há 5 anos. Fiquei no meu velho Honda Civic, do outro lado da rua, a observar. Às 4:30, a porta principal abriu-se e saiu a minha neta, a Nicole, ou Nick, como todos lhe chamávamos. Com a sua mochila escolar e os auscultadores, aos 16 anos, era alta e esguia como a mãe, mas tinha os meus olhos escuros e a minha tendência para observar antes de falar. Ela viu-me e congelou. Baixei o vidro e fiz-lhe um sinal. Depois de olhar para casa, atravessou a rua. Avó Ivone, sussurrou ela, o que fazes aqui? Podia perguntar-te o mesmo, querida. Esta é a tua casa nova? A Nick assentiu, mas havia algo de desconfortável na sua expressão. A mãe diz que finalmente conseguiram comprá-la. Diz que o pai fechou um grande negócio. Quando é que se mudaram? Há 3 meses. Logo depois de... Ela parou, mordendo o lábio. Depois de que, Nick? Depois de a mãe dizer que não podíamos ver-te mais. Diz que és tóxica e que não apoias os sonhos dela. As palavras da minha neta doeram, mas não me surpreenderam. A Celeste sempre fora perita em reescrever a história para se adequar às suas necessidades. Tu acreditas nisso? Perguntei-lhe suavemente. A Nick abanou a cabeça rapidamente. Nunca. Mas a mãe diz que se eu te vir, não poderei fazer um interrail com as minhas amigas no verão, e já pagou o sinal. Com dinheiro que não era dela, pensei, mas não o disse. Em vez disso, tirei um papel da minha mala. Nick, preciso que olhes para isto e me digas se alguma vez viste a tua mãe assinar algo parecido. Era uma cópia do pedido de hipoteca. A Nick estudou a assinatura com a mesma concentração que eu, uma característica que herdara do meu lado da família. Ela era inteligente, esta menina. Sempre fora a mais perspicaz da família. Parece a assinatura da mãe quando está com pressa, disse ela finalmente. Mas tu nunca assinas assim, avó. A tua assinatura é mais cuidada. Realmente inteligente. Devolvi-lhe o papel, Nick. Quero que saibas que, aconteça o que acontecer nas próximas semanas, eu amo-te, e que nada do que vai acontecer é culpa tua. Entendes?
Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Vai acontecer alguma coisa má? Vai acontecer alguma coisa verdadeira, disse eu. Às vezes, a verdade parece má no início, mas é sempre melhor que a mentira. Naquela noite, liguei a Rosa. A minha melhor amiga há 20 anos. A Rosa tinha sido a minha tábua de salvação emocional desde a morte do meu marido e a única pessoa em quem confiava completamente. Ivone, querida, pareces péssima. O que se passou? Contei-lhe tudo enquanto ela preparava um chá na sua cozinha. A Rosa, sendo técnica oficial de contas, entendia tanto os aspectos legais como emocionais do que me acontecerá. Essa miúda sempre foi uma manipuladora, disse a Rosa sem rodeios. Desde pequena, sempre encontrou uma maneira de conseguir o que queria, não importava quem magoasse. Rosa, ela é minha filha. E tu és a mãe dela, não o banco pessoal dela. O que vais fazer? Fiquei em silêncio, a mexer no meu chá. Durante toda a minha vida, evitar os conflitos. Cedera para manter a paz. Quando a Celeste era adolescente e me gritava, eu acalmava-me e procurava compromissos. Quando chegou a casa aos 25 anos, a pedir dinheiro para um carro novo, eu liquidei parte das minhas poupanças. Quando se casou com o Tiago e quis um casamento de 30 mil euros, eu rehipotequei a minha casa. Mas isto era diferente. Isto não era pedir-me dinheiro. Era roubar a minha identidade. Era colocar-me em risco de perder tudo o que tinha trabalhado para conseguir. Era apostar o meu futuro sem sequer me perguntar. A Rosa, com os seus cabelos curtos e grisalhos cortados de forma moderna e os seus olhos vivos por trás de uns óculos de aros vermelhos, observava-me com uma intensidade que me dizia que ela já sabia minha resposta. Ela usava uma túnica colorida sobre umas leggings pretas, a sua roupa habitual de conforto de combate. A sua casa, ao contrário da minha, era um caos organizado de livros, ficheiros e canecas de café a meio, mas irradiava um calor e uma energia que sempre me fizeram sentir segura. Vou fazer o que devia ter feito há anos, disse eu. Finalmente, vou tratá-la como trataria qualquer estranho que tivesse roubado a minha identidade. A Rosa sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Aí está a minha amiga. Por onde começamos? Durante as 3 horas seguintes, traçamos um plano. A Rosa tinha contactos no mundo legal através do seu negócio. Eu tinha as minhas habilidades de contabilista e, mais importante, o meu instinto para documentação meticulosa. Se a Celeste queria jogar com os números, escolher a pessoa errada. Naquela noite, sozinha na minha pequena casa, sentei-me à minha secretária e abri uma nova pasta. Na capa, escrevi, Investigação de fraude, Celeste Santos e Tiago Silva. Depois, comecei a primeira página do que se tornaria o caso mais importante da minha vida. Não se tratava de vingança. Tratava-se de algo mais fundamental, reclamar o meu nome, o meu crédito, o meu futuro. Tratava-se de ensinar à minha filha que as ações têm consequências, algo que ela claramente não aprenderá nos seus 34 anos. Mas, acima de tudo, tratava-se da Nick. De me certificar de que ela veria que as mulheres da nossa família não tinham de ser vítimas. Que podíamos ser fortes sem ser cruéis, decididas sem ser destrutivas. Enquanto escrevia, ouvi o suave tic-tac do relógio da cozinha, o mesmo som que marcará as minhas manhãs durante anos. Mas algo mudará. Já não era apenas a Ivone Santos, a reformada tranquila que vivia da sua pensão. Agora, era Ivone Santos, a mulher que fora subestimada durante demasiado tempo. E amanhã, começaria a mostrar do que era realmente feita. O som do relógio continuou a marcar os segundos enquanto eu terminava a primeira página da minha documentação. Eram 11h30 da noite, mas o sono parecia impossível. Cada vez que fechava os olhos, via a assinatura falsificada, a mansão na Quinta da Marinha, a expressão desconfortável da Nick. Mas, mais do que tudo, via anos de pequenas manipulações que eu tinha ignorado, desculpado ou simplesmente tolerado por amor maternal. Já não ponto às 7 da manhã seguinte, liguei a Rosa. Bom dia, Vingadora, disse ela com uma gargalhada na voz. Dormiste alguma coisa? 3 horas, mas tenho uma lista do que precisamos de fazer. Conheces algum investigador de fraudes? Melhor que isso.
Conheço Sérgio Magalhães. Trabalhou como auditor forense durante anos antes de se especializar em crimes financeiros contra consumidores. É bom e, melhor ainda, é honesto. Podes ligar-lhe? Já o fiz. Pode ver-te esta tarde, às 2. Essa era minha Rosa, sempre um passo à frente, sempre pronta para a ação quando eu ainda estava a processar a situação. Era o que fazia a nossa amizade funcionar há 2 décadas. Ela empurrava-me para frente quando a minha tendência natural era recuar e analisar. Passei a manhã a preparar-me como se fosse para a reunião de negócios mais importante da minha vida. De certa forma, era reunir todos os documentos que tinha, declarações de impostos dos últimos 5 anos, extratos bancários, histórico de emprego, até os postais de Natal que assinará para a Celeste em anos anteriores. Se o Sérgio Magalhães me ia ajudar, precisava de ver a diferença entre a minha vida financeira real e a ficção que tinham criado. O escritório dele ficava num edifício modesto nas Avenidas Novas, em Lisboa, entre uma clínica dentária e uma agência de seguros. Não era o que eu esperava para um investigador de fraudes, mas a Rosa insistira para que eu não me deixasse enganar pelas aparências. Sérgio Magalhães revelou-se um homem de 45 anos, com cabelo prateado prematuro e olhos que pareciam ver diretamente através das mentiras. Vestia um fato cinzento carvão que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos, e a forma como me apertou a mão, firme, mas breve, transmitia uma confiança tranquila. Quando lhe expliquei a situação, não demonstrou surpresa nem choque, apenas tomou notas meticulosas e fez perguntas precisas. A sua filha tinha acesso físico a documentos com a sua assinatura? Perguntou ele. Durante anos. Eu ajudei-a com candidaturas de emprego, referências para apartamentos, papelada da escola quando a Nick era pequena. Sempre que ela me pedia, eu assinava os documentos. E a sua informação pessoal? Número de contribuinte, data de nascimento? Dei-lhes quando ela precisou de me pôr como referência. Nunca pensei. A minha voz desvaneceu-se. Claro que nunca pensei que a minha própria filha usaria essa informação contra mim. O Sérgio abriu a pasta que eu tinha trazido do banco. Olhe para estes documentos de novo, Sra. Santos. Mas desta vez, não se concentre na assinatura. Olhe para as datas. Estudei os papéis. O pedido de empréstimo estava datado de 15 de março. Segundo os documentos, eu tinha ido pessoalmente ao escritório do Banco Comercial do Atlântico, na Avenida da Liberdade, nesse dia, para assinar todos os papéis. 15 de março, murmurei. E então lembrei-me. 15 de março foi o sarau de primavera da Nick. Estive lá a tarde toda. Pode prová-lo? Tenho fotografias e o programa do sarau. Procurei na minha mala até encontrar a minha pequena agenda. Aqui está. Sarau da Nick, 14 horas, auditório do Colégio Internacional de Cascais. O Sérgio sorriu pela primeira vez desde que eu chegará. Era um sorriso subtil, mas que iluminou os seus traços sérios. Esse é o seu álibi, Sra. Santos. Cascais fica a 1 hora de distância, na melhor das hipóteses. Não poderia ter estado nos 2 lugares. É suficiente para reverter o empréstimo? É um bom começo, mas vamos precisar de mais. Precisamos de uma análise de caligrafia profissional da assinatura falsificada. Precisamos de testemunhos de pessoas que possam confirmar onde estava nesse dia. E precisamos de documentação da sua situação financeira real para provar que nunca poderia ter se qualificado para um empréstimo desta magnitude. Durante as 2 horas seguintes, o Sérgio explicou-me o processo legal. Era complexo, mas não impossível. O mais importante era que eu tinha opções. Podia apresentar uma queixa-crime por fraude de identidade, solicitar uma providência cautelar para arrestar a propriedade e trabalhar com o banco para reverter a transação. Há algo que precisa de entender, Sra. Santos, disse o Sérgio enquanto arrumava os seus papéis. Assim que começarmos este processo, não há volta a dar. A sua filha enfrentará acusações criminais. O seu genro também, se participou na fraude. Tem a certeza de que quer seguir em frente? A pergunta atingiu-me com mais força do que eu esperava. Durante 34 anos, protegera a Celeste das consequências das suas ações.
Quando bateu com o carro aos 17 anos, eu paguei as reparações e não a denunciei ao seguro. Quando a despediram do seu primeiro emprego por roubar dinheiro da caixa registradora, eu ajudei-a a encontrar outro trabalho sem revelar a razão do seu despedimento. Quando se divorciou do primeiro marido e precisou de dinheiro para um advogado, eu liquidei os meus investimentos. Mas isto era diferente. Isto não era proteger a minha filha. Isto era permitir que ela me destruísse. Sim, disse eu com voz firme. Tenho a certeza. Naquela tarde, a Rosa levou-me a ver a Patrícia Almada, uma advogada especializada em fraude financeira que tinha ajudado vários dos seus clientes no passado. A Patrícia era uma mulher pequena, com uma presença enorme e uma reputação de não aceitar casos a menos que estivesse segura de poder ganhar. O escritório dela, no Chiado, era o oposto do de Sérgio, vistas deslumbrantes sobre o Tejo, arte contemporânea nas paredes e um silêncio que parecia custar dinheiro. A Patrícia, vestida com um elegante vestido preto e sapatos de salto alto que a faziam parecer mais alta, ouviu a minha história sem interromper, os seus olhos inteligentes a avaliar cada palavra. O seu caso é sólido, disse ela depois de rever todos os meus documentos. Mas vai ser doloroso. Os meios de comunicação social podem interessar-se, especialmente se a propriedade for tão visível como diz. Está preparada para isso? Não, admiti. Mas estou preparada para o que acontecerá se não fizer nada. A Patrícia sorriu. Boa resposta. Começaremos com uma ação civil para reverter a transação. Simultaneamente, solicitaremos uma providência cautelar para o arresto da propriedade e evitar que a vendam ou refinanciem. Quando quer que comecemos? Agora mesmo. Nos dias seguintes, tornei-me uma máquina de documentação. Liguei à minha antiga empresa para obter cartas oficiais a confirmar a minha data de reforma e o meu último salário. Contactei o meu banco para obter 5 anos de histórico de transações. Revirei os meus arquivos de impostos e tirei cópias de tudo que pudesse provar a minha verdadeira situação financeira. A Rosa ajudou-me a organizar uma comparação lado a lado da minha assinatura real com a falsificada. Pegamos em amostras de postais de aniversário, cheques antigos, documentos legais. A diferença era subtil, mas consistente. Quem quer que tivesse falsificado a minha assinatura fizera um bom trabalho, mas não perfeito. Na sexta-feira à tarde, uma semana após a chamada que mudará tudo, recebi a confirmação de que a Patrícia tinha apresentado todos os papéis legais. A providência cautelar seria emitida na segunda-feira, congelando efetivamente a propriedade na Quinta da Marinha. O que acontece agora? Perguntei ao Sérgio por telefone. Agora, esperamos. A sua filha receberá uma notificação legal dentro de 48 horas. Provavelmente, tentará contactá-la. Ele tinha razão. No sábado à noite, enquanto via o telejornal com uma chávena de chá, o meu telefone tocou. O nome no ecrã fez-me tremer as mãos. Celeste. Deixei tocar até ir para a caixa de correio. Voltou a tocar. E outra vez. Finalmente, decidi atender. Ao ouvir a voz dela, aguda e indignada, a perguntar que raio se passava, que tinha recebido uma carta de um advogado a falar de uma providência cautelar sobre a casa dela, senti um frio na espinha. Ela não entendia o que aquilo tinha a ver comigo. A sua voz tinha aquela qualidade estridente que eu recordava das suas birras de adolescente, mas ela já não era uma adolescente, e eu já não era a mãe que cedia para manter a paz. Expliquei-lhe calmamente que a casa era minha, pelo menos segundo o banco, e que ela tinha usado o meu nome para comprar. Seguiu-se um longo silêncio, depois uma negação oca. Ela não sabia do que eu estava a falar. Claro, os dias que se seguiram à minha decisão pareceram a calma antes de uma tempestade que eu mesmo invocara. Enquanto esperava pela confirmação dos últimos detalhes legais, não pude deixar de me perguntar o que estaria a Celeste a pensar. Acreditava realmente que podia continuar com a sua festa como se nada tivesse acontecido? Ou estaria a planear alguma estratégia para sair desta confusão sem admitir culpa? A resposta chegou na quarta-feira de manhã, quando a Rosa apareceu à minha porta com uma expressão entre divertida e indignada. Tens que ver isto, disse ela, agitando o telemóvel. A tua filha acabou de publicar isto no Instagram. A imagem mostrava um convite elegante em papel creme com letras douradas.
Celeste e Tiago Silva cordialmente os convidam a celebrar a sua nova casa, dizia, com a morada da Quinta da Marinha claramente visível. Sábado, 23 de outubro, 19 horas. Traje de coquetel. Celebremos as nossas conquistas e novos começos. Novos começos, murmurei. Conquistas. Espera, há mais. A Rosa deslizou o dedo pelo ecrã. Olhe os comentários. Havia dezenas. Amigos a felicitá-la por finalmente conseguir a casa dos seus sonhos. Colegas do Tiago da imobiliária a expressar a sua admiração pela incrível propriedade. Até alguns jornalistas locais que cobriam temas de luxo a comentar sobre a localização premium. Olha este, a Rosa apontou para um comentário em particular. Sabia que vocês iam conseguir. O Tiago sempre disse que vinha de uma família com dinheiro. Que sorte que a família da Celeste pôde ajudar. Senti o estômago a revolver-se. Não só tinham usado a minha identidade para conseguir a casa, como tinham construído toda uma narrativa em torno de que eu os tinha ajudado voluntariamente. Na mente dos seus amigos, eu era a mãe generosa que tornará possível o seu sonho. Rosa, isto é pior do que eu pensava. Não só me roubaram, como estão a fazer parecer que eu sou cúmplice. O que torna a tua aparição na festa ainda mais perfeita, disse a Rosa com um sorriso feroz. Vão ter que explicar por que é que a mãe generosa chegou com oficiais de justiça. Sérgio ligou-me nessa tarde com as notícias finais que eu esperava. Está tudo pronto, senhora Santos. Tenho a providência cautelar atualizada, um oficial de justiça designado e a documentação completa da fraude. A Patrícia diz que temos um dos casos mais sólidos que já viu. O que vai acontecer exatamente no sábado? Chegaremos às 7h30, depois de a festa ter começado, mas antes de terminar. O oficial lerá a ordem judicial, congelando a propriedade, e notificará todos os presentes de que a casa está sob investigação por fraude. Depois, a senhora terá a oportunidade de apresentar os factos. E se a Celeste tentar impedi-lo? Não pode. Uma vez lida uma ordem judicial, interferir é desobediência ao tribunal. Mas, senhora Santos, tenha certeza de que quer fazer isto publicamente? Uma vez que isto saia, não se pode desfazer. Fiquei em silêncio por um momento, a pensar na Nick, nos amigos da Celeste que tinham comentado tão inocentemente no Instagram, em todos os que tinham acreditado na mentira. Sérgio, durante anos, evitei confrontos para manter a paz. Mas a paz que mantive era falsa, construída sobre permitir que a minha filha mentisse e manipulasse sem consequências. Se vou quebrar essa falsa paz, é melhor fazê-lo de uma forma que todos entendam exatamente o que está a acontecer. Entendido. Vemo-nos no sábado, às 7h30. Na sexta-feira, decidi fazer algo que não fazia há meses, visitar a casa. Não para confrontar ninguém, mas para ver com os meus próprios olhos o que tinham construído com o meu nome. Conduzi até a Quinta da Marinha à tarde, quando sabia que a Celeste e o Tiago estariam no trabalho e a Nick na escola. A casa parecia ainda mais impressionante do que da primeira vez. Tinham adicionado decorações exteriores, luzes profissionais nos jardins, até uma nova fonte na entrada circular. Estacionei do outro lado da rua e caminhei em direção à propriedade. A porta principal tinha uma fechadura eletrônica, mas havia uma pequena janela lateral sem cortinas que me permitia ver o interior. O interior era exatamente o que eu esperava da Celeste, tudo branco e dourado, móveis que provavelmente custavam mais do que o meu carro, arte moderna nas paredes. Era bonito, sem dúvida, mas também frio. Não havia fotografias de família visíveis, nada pessoal, nada que sugerisse que uma família realmente vivia ali. Posso ajudá-la? Virei-me, sobressaltada. Um homem mais velho, com um macacão de jardineiro, olhava para mim com curiosidade, mas sem hostilidade. Oh, desculpe, disse eu. Estava só a admirar a casa. É muito bonita. Sim, é. Os novos donos gastaram uma fortuna a renová-la. Boa gente, embora a senhora possa ser um pouco exigente. Conhece-os bem? Tenho estado a cuidar deste jardim há 3 anos, desde antes de eles chegarem. O Sr. Silva é educado. A senhora, bem,
têm sempre opiniões sobre como as coisas deveriam parecer. E a filha deles, a Nick? Essa menina é um tesouro. Muitas vezes traz-me uma laranjada quando está calor, faz-me lembrar a minha própria neta. Inteligente como um relâmpago, essa. Sorri genuinamente pela primeira vez em dias. A Nick herdara mais de mim do que a Celeste provavelmente queria admitir. Desculpe a pergunta, disse o jardineiro. Mas é família? A Nick mencionou que tem uma avó que não vê com frequência. E a senhora tem os mesmos olhos. Sou a avó dela, admiti. Ivone Santos. Ah! A cara dele iluminou-se. A Nick fala de si o tempo todo. Diz que a avó lhe ensinou a fazer orçamentos e que cheira sempre a bolinhos de baunilha. As palavras tocaram meu coração. No meio de toda esta traição e dor, a Nick ainda se lembrava de mim com carinho. Sabe se ela vai estar na festa de amanhã? Perguntei. Oh, sim, a grande celebração. A Nick não parecia muito entusiasmada com isso, para ser honesto. Disse que preferia estar consigo a fazer bolinhos do que com todos aqueles amigos falsos da mãe dela. Realmente inteligente, a minha neta. Naquela noite, depois do jantar, sentei-me em frente ao espelho do meu quarto, preparando a minha aparência para o dia seguinte. Não se tratava de vaidade, tratava-se de apresentação. Quando aparecesse naquela festa, queria que todos soubessem imediatamente que eu não era uma convidada. Era a dona legítima, a mulher que fora roubada, a avó que viera reclamar o que era seu. Escolhi o fato cinzento que planeara, mas adicionei o alfinete de pérolas que a minha mãe me dera quando me formei na universidade. Era simples, mas distinto, o tipo de joia que sugeria respeitabilidade e tradição. Também levei a minha mala de couro preta mais formal, a que usará para reuniões importantes no trabalho. Dentro da mala, coloquei cópias de todos os documentos, a ordem judicial, a análise de caligrafia, as fotografias do sarau da Nick, os meus extratos bancários. Se alguém questionasse a minha história, eu teria provas imediatas. A Rosa veio à minha casa nessa noite para rever os planos uma última vez. Estás nervosa? Perguntou-me enquanto bebíamos chá na minha cozinha. Surpreendentemente, não, disse eu. E era verdade. Sinto-me clara. Como quando costumava encontrar um erro grande nos livros de contabilidade e finalmente podia explicar por que os números não batiam certo. E depois? Quando tudo isto terminar, o que vais fazer? Era uma boa pergunta. Durante semanas, estivera tão focado em parar a fraude que não pensara muito no que viria a seguir. Não sei, admiti. Suponho que dependa do que a Celeste decidir fazer. Se aceitar a responsabilidade, se mostrar algum remorso real, talvez possamos encontrar uma maneira de reconstruir algo. E se não o fizer? Então terei aprendido algo importante sobre a minha filha que eu devia ter aprendido há anos. A Rosa assentiu. Sabes o que mais admiro em ti em tudo isto, Ivone? Não estás a fazer isto por vingança. Estás a fazer isto por respeito próprio. Ela tinha razão. Durante anos, confundir o amor maternal com permitir comportamento destrutivo. Pensara que proteger a Celeste das consequências era amá-la. Mas o amor real, por vezes, exigia deixar as pessoas enfrentarem a verdade das suas ações. Sábado amanheceu claro e bonito, o tipo de dia perfeito da Costa de Prata que faz tudo parecer possível. Levantei-me cedo, tomei o pequeno almoço com calma e passei a manhã no meu jardim. Encontrei algo tranquilizador no trabalho físico de arrancar ervas daninhas e regar plantas. Havia algo de honesto nisso, algo real e tangível que contrastava fortemente com as mentiras e manipulações que eu andava a desvendar. Às 6 da tarde, caminhei em direção à porta principal com passos medidos, cada um mais firme que o anterior. Através das janelas amplas, podia ver a festa em pleno apogeu. Mulheres elegantes em vestidos de coquetel, homens em fatos caros, empregados de mesa a circular com tabuleiros de champanhe. Era exatamente o tipo de evento que a Celeste sonhara durante anos, a classe de vida que sempre acreditara merecer. A porta principal estava entreaberta, com o som de conversas animadas e ideias a filtrar-se para a noite tépida. Parei no umbral por um momento,
observando a cena que se desenrolava no que, tecnicamente, era minha sala de estar. A Celeste estava no centro da divisão, radiante num vestido branco que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. O tecido, talvez seda, abraçava as suas curvas de uma forma que ela sabia ser lisonjeira, e o decote subtil realçava um colar de ouro delicado. Os seus cabelos loiros, que eu sabia serem resultado de horas num salão caro, estavam presos num coque elegante, e a sua maquilhagem era impecável. Ela parecia uma estrela de cinema. Tinha uma taça de champanhe numa mão e gesticulava animadamente com a outra, claramente a contar alguma história que tinha sua audiência cativada. O Tiago, ostentando o fato azul marinho que o fazia parecer o agente imobiliário de sucesso que pretendia ser, estava ao seu lado, sorrindo com orgulho. E a minha mãe sempre disse que a família tem que se apoiar mutuamente, estava a Celeste a dizer, justo quando me aproximei o suficiente para ouvir. Felizmente, ela pôde ajudar-nos a tornar este sonho realidade. É incrível ter esse tipo de apoio geracional, não é? Várias pessoas assentiram e murmuraram o seu acordo. Uma mulher com um colar de diamantes que provavelmente custava mais que o meu carro comentou, que bênção ter uma mãe tão generosa. Essa foi a gota de água. Toquei a campainha. O som cortou através da música e das conversas. Vi a Celeste virar-se para a porta com uma expressão de irritação leve, provavelmente à espera de algum convidado atrasado. O Tiago abriu a porta e a sua expressão mudou de surpresa cordial para choque absoluto em questão de segundos. Ivone? O que fazes aqui? Olá, Tiago, disse eu com voz calma. É uma festa encantadora. Espero que não te importes que me tenha convidado a mim mesma. Atrás dele, vi o momento exato em que a Celeste me viu. A sua cara passou por uma sequência rápida de emoções, confusão, reconhecimento, pânico e, finalmente, um sorriso forçado que não alcançou os seus olhos. Mãe, disse ela, aproximando-se rapidamente. Que surpresa! Não sabia que vinhas. Não me convidaste, disse eu, mantendo a voz alta o suficiente para que vários convidados próximos pudessem ouvir. Mas, considerando que esta é, tecnicamente, a minha casa, pensei que devia estar aqui. Um silêncio incômodo estendeu-se pela parte da sala que nos podia ouvir. Vi cabeças a virarem-se, conversas a pausarem-se. A Celeste percebeu também, e o seu sorriso tornou-se mais tenso. Mãe, talvez pudéssemos falar em privado. Não, acho que aqui está perfeito, disse eu, entrando completamente na casa. Afinal, tens estado a contar a todos sobre o meu generoso apoio para esta bela propriedade. Pensei que seria bom esclarecer exatamente que tipo de apoio dei. Foi então que o Tiago viu pela janela o que eu sabia que estava a chegar, o carro do Sérgio e o veículo oficial da GNR estacionarem na entrada. Celeste, sussurrou ele urgentemente, há polícias lá fora. Mas já era tarde demais. O Sérgio apareceu à porta, vestido com um fato formal, mas carregando uma pasta oficial. Atrás dele, vinha um homem uniformado com uma placa que o identificava claramente como oficial de justiça. Desculpem a interrupção, disse o Sérgio em voz alta, a sua voz cortando através do murmúrio crescente de confusão. Sou o Sérgio Magalhães, investigador de fraudes financeiras. Está presente a senhora Celeste Santos Silva? A música parou abruptamente. Todas as conversas cessaram. Era como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa num filme. Sou eu, disse a minha filha, a sua voz apenas um sussurro. Senhora Silva, tenho aqui uma ordem judicial emitida pelo Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste. O Sérgio desdobrou o documento. Esta propriedade foi arrestada, pendente de uma investigação por fraude hipotecária e roubo de identidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, como água a romper através de uma represa, vieram as vozes. Fraude? O que está a acontecer? Roubo de identidade, o Sérgio continuou, a sua voz profissional cortando através do caos. Segundo a nossa investigação, a senhora Celeste Silva falsificou a assinatura da sua mãe, Ivone Santos, para obter uma hipoteca de 950 mil euros para esta propriedade. A senhora Santos nunca autorizou esta transação e não tinha conhecimento dela até ser contactada pelo banco sobre pagamentos em atraso.
Vi a Nick num canto da sala, os seus olhos grandes e cheios de lágrimas. Parecia pequena e perdida entre todos os adultos bem vestidos que agora a olhavam com uma mistura de choque e o que só podia descrever como horror fascinado. Isso é ridículo! Gritou Tiago, a sua compostura profissional finalmente quebrada. Esta é a nossa casa. Vivemos aqui, temos os papéis. Sim, tem papéis, disse eu, finalmente falando. Papéis que a minha filha falsificou usando a minha informação pessoal. Tirei da minha mala a pasta que preparara. Tenho aqui cópias dos documentos originais, uma análise de caligrafia que demonstra que a assinatura foi falsificada e a prova de que eu estava no sarau escolar da minha neta no dia em que supostamente assinei estes documentos em Lisboa. Um dos convidados, um homem mais velho que reconheci das fotos do LinkedIn do Tiago como um dos seus colegas de imobiliária, aproximou-se. Tiago, isto é verdade? Usaste a identidade da tua sogra para conseguir financiamento? Não. O Tiago parecia desesperado agora. Isto é algum tipo de mal-entendido. A Celeste disse-me que a mãe dela tinha concordado em ajudar. Tu é que me disseste. A voz da Celeste subiu uma oitava. Tu é que sugeriste usar a informação dela. Disseste que ela nunca se ia perceber. E aí estava, a verdade a sair finalmente. Não num momento de honestidade, mas em pânico e autodestruição mútua. O oficial de justiça deu um passo à frente. Senhora Silva, senhor Silva, preciso que entendam que esta propriedade está agora sob controle judicial. Não podem vendê-la, refinanciá-la ou fazer modificações significativas até que este caso seja resolvido. O que significa isso? Perguntou uma mulher que usava uma etiqueta com o nome Saracen, Banco Comercial do Atlântico. O meu coração acelerou. Uma representante do banco estava aqui na festa. Provavelmente fora convidada porque o Tiago queria impressionar os seus contactos profissionais. A ironia era deliciosa. Significa, senhora Shen, disse eu, virando-me para ela, que o empréstimo que o seu banco aprovou com base em informação falsificada está agora em disputa. A minha filha usou a minha identidade sem o meu conhecimento ou consentimento. A Saracen parecia pálida. A senhora Ivone Santos? A Ivone Santos dos documentos da hipoteca? Sou eu. E nunca assinei esses documentos, nunca solicitei esse empréstimo e, certamente, nunca autorizei que a minha filha arruinasse o meu crédito para financiar esta fantasia. Gesticulei para a sala elegante, para os convidados bem vestidos, para toda a pantomima de sucesso que eles tinham construído sobre a minha identidade roubada. Isto tem que ser um erro, disse a Celeste, mas a sua voz soava oca, mesmo para ela mesma. Mãe, tu sabes que eu nunca faria uma coisa destas. Ah, sério, Celeste? À frente de todas estas pessoas, vais continuar a mentir? Caminhei para o centro da sala, para onde ela estivera a contar as suas histórias sobre o meu generoso apoio. Os convidados afastaram-se para me dar espaço, como se eu fosse contagiosa. Ou talvez como se eu fosse a única pessoa honesta na sala. Há uma semana, recebi uma chamada do banco a perguntar-me sobre uma hipoteca em atraso por quase 1 milhão de euros. Uma hipoteca que nunca solicitei, para uma casa que nunca tinha visto, assinada com uma versão falsificada da minha assinatura. Tirei as cópias dos documentos da minha mala. Aqui estão as provas. A análise forense da caligrafia mostra que a minha assinatura foi falsificada. Aqui estão os meus extratos de conta, que demonstram que nunca tive os rendimentos que foram declarados no pedido. E aqui, tirei a fotografia da Nick no seu sarau, está a prova de que eu estava a 1h30 de distância do banco no dia em que supostamente assinei estes documentos. A Nick aproximou-se lentamente, os seus olhos fixos na fotografia. Essa é do meu sarau de primavera, sussurrou ela. Avó, tu estavas lá?